Olá, este é um podcast sobre o filme Café Society, filme norte-americano do ano de 2016, dirigido por Woody Allen. O filme teve produção de Letty Aronson, Stephen Tenenbaum e Edward Wilson. O filme Café Society teve o roteiro escrito também pelo diretor Woody Allen, com distribuição da Amazon Studios. O filme teve seu lançamento no dia 15 de julho de 2016 nos cinemas norte-americanos e chegou aos cinemas brasileiros no dia 25 de agosto de 2016. Ou seja, de 15 de julho para 25 de agosto foi mais ou menos um mês de diferença, não demorou tanto para o filme chegar aqui. E valeu a pena a espera, porque o filme é muito bom, ele tem uma história simplesmente apaixonante, mas eu já vou falar sobre o enredo. O orçamento do filme foi de 30 milhões de dólares, com uma bilheteria de 43 milhões de dólares, ou seja, o filme não chegou a sair no prejuízo, mas pelo menos, teve um lucro de 13 milhões de dólares, assim, sucesso moderado, Foi um filme muito caro para uma bilheteria fraca, mas que pelo menos não colocou a produtora do filme no vermelho, tipo, não saiu no preju, Enfim, agora vamos ao elenco do filme. No filme nós temos o ator Jesse Eisenberg como Bob Dorfman, o nosso protagonista. Ele é um jovem que mora em Nova York e ele tem o sonho de ir para Los Angeles, para trabalhar na área do entretenimento, Assim como seu tio Phil, que é interpretado pelo Steve Carell, que além de ser tio do Bob, ele é um agente de celebridades, é uma pessoa muito importante, que tem vários contatos, E ele, a gente vai descobrindo ao longo do filme, que ele possui uma amante, que é a Vonnie, que é interpretada pela Kristen Stewart, que além de ser sua amante, também é sua secretária, A clássica história da secretária que é amante do patrão, e ele é casado e tem filhos, O Steve Carell, para quem não sabe, ele é, assim, muita gente pode até, não conhecer ele, mas, assim, aquele meme, lembra? No, God, please, no, no! Então, aquele meme, o cara que falou no, no, God, please, no, é o Steve Carell, E ele é um comediante também, ele é ator, comediante, ele é muito bom no que ele faz, E aqui ele já não está mais tanto como comediante, ele já está no papel mais sério de um empresário rico, poderoso, que possui uma família, tem um nome a zelar e que tem encontros clandestinos com a Vonnie, E ele, assim como todo bom amante, ele promete para ela que vai se separar da esposa e dos filhos, para poder ficar com ela. A princípio ele diz para ela que ele não vai se separar da esposa e ele termina o caso deles, Ela fica muito triste, muito abalada, Tanto é que depois ela conta pro Bob que ela tem um amante e que esse amante ali tem esposa e filhos, mas ela não conta pro Bob que o amante dela é o próprio tio dele, No caso o Phil. E o Bob acaba descobrindo sobre o relacionamento deles. Quando o Bob vai, a essa altura do campeonato, o Bob já vai estar namorando a Vonnie. E o Phil confidencia pro Bob que ele tem um amante, que ele tinha um amante, Phil tinha um amante, e conta pro Bob também que a amante largou ele. E fala que a amante, e que eles terminaram o caso quando a amante dele foi dar para ele um papel de aniversário de relacionamento, e o Bob vê o papel, Lembra da Vonnie falando que ela foi entregar um papel de aniversário de namoro pro amante dela e o amante terminou por isso, porque se sentiu muito constrangido. E aí ele liga os pontos e deduz o óbvio, que a Vonnie e o Phil são amantes. E aí ele vai cobrar uma posição da Vonnie e a Vonnie revela pro Bob que ela vai se casar com o Phil, ou seja, ela não vai se casar mais com ele, Bob, E o Bob fica muito triste, porque ele está muito apaixonado por ela, mas o Phil também é muito apaixonado por ela.
E a Vonnie, ela acabou optando pelo Phil, né? Posição social alta, dinheiro, aquelas coisas. Aquela coisa Ruby, né? Que teve que escolher entre o amor e o dinheiro. Preferiu o quê? O dinheiro. Ela sempre prefere o dinheiro. Só que diferente de Ruby, né? Tô falando da novela. Ruby, que era uma mulher perversa, do mal, que cometia atrocidades tudo em nome do dinheiro. A Vonnie não. A Vonnie, ela é uma pessoa simples, humilde, né? Apaixonada pela vida. Tem aquela aquele ideal do amor, né? E ela já tem um caso com o Phil há mais de um ano, então ela já tá muito envolvida com ele. E o Bob ela conheceu há pouco tempo, né? Tudo bem, ela se apaixonou pelo Bob também. Mas, assim, o Phil ela já tem meio que uma história construída, tudo bem, de uma forma torta? Sim, de uma forma torta, mas não deixa de ser uma história, né? E ela acaba optando ficar por Phil, porque ela conhece ela há mais tempo, também ele tem dinheiro, a questão do dinheiro ajuda muito. Mas eu não vejo ela como uma grande vilã, né? Assim, como a Ruby. Porque no caso a Ruby tomou o noivo da Maribel, né? Se dizia ser melhor amiga, né? Mas de amiga não tinha nada. E tomou o noivo da outra e pronto. Aqui não. A Vonnie, ela não tomou o fio da esposa. O fio optou por se separar da esposa quando terminou com a Vonnie, né? E depois que o próprio Phil descobre que o Bob e a Vonnie estão namorando, ele faz de tudo para reconquistar a Vonnie e consegue, né? No caso, o Phil voltou com a Vonnie depois que se separou da esposa por opção própria. A Vonnie não ficou fazendo, em nenhum momento a Vonnie fez pressão para ele se separar da mulher. Ela até diz isso para ele, tipo que em nenhum momento ela exigiu nada dele, mas mesmo assim ele terminou, né? Mas depois ele acabou se arrependendo e voltou atrás, e ela aceitou ele de bom grado. Não vejo ela como vilã por isso, porque ela não tomou ele, não exigiu nada, ele fez as coisas por conta própria, né? Inclusive, quem deu início ao caso foi ele próprio, né? Porque ela, assim, pelo estereótipo, o jeito dela no filme, a gente vê que ela nunca ia querer se prestar um papel desse. Provavelmente ele foi conquistando ela aos poucos e ela foi se apaixonando por ele e aí deu no que deu, né? Enfim, no filme nós também temos a Blake Lively como Verônica, né, que é a esposa do Bob, né, depois que a Vonnie e o Phil anunciam que vão se casar, o Bob decide sair de Los Angeles e voltar para Nova York, né, no começo do filme ele tinha o sonho de ir para Los Angeles, mas aí nada dos planos dele em Los Angeles deu certo, aí ele decide que vai voltar para Nova York e vai abrir um bar junto com um conhecido dele, né, vamos dizer assim, e aí ele acaba conhecendo algumas pessoas da alta sociedade importantes, e nessa ele acaba conhecendo a Verônica, né, e acaba se casando com ela, tem uma filha com ela, enfim, e aparentemente ele gosta dela, claro, não chega aos pés do sentimento que ele sente pela Vonnie, né, que inclusive Vonnie é um apelido para Verônica, né, para quem não sacou, né, enfim, coincidências da vida ou não, não sei, né? Mas a Verônica, pelo pouco que o Bob fala sobre o antigo caso dele, ela nunca chega a descobrir foi a namorada dele, via de fato. Mas ela sabe que a mulher tem o mesmo nome, porque ele fala, né? Assim, ela mostra um pouquinho de ciúme, mas nada assim doentio perverso, né? Só aquele ciúme saudável, que não tem problema de se sentir, né? Enfim, ela tá muito bem aqui. A Blake Lively, ela é muito famosa em Hollywood. Ela fez vários filmes importantes, só que muita gente lembra dela por ter sido uma das namoradas do ator Leonardo DiCaprio, que eu acho uma sacanagem, né? Mesma coisa da Bruna Marquezine rotulado de ser minimizada a namorada de Neymar, né? A menina, ela atua desde os 5, 6 anos, enfim. Voltando pro filme. No filme nós também temos o Corey Stoll como Ben, que é um tio do Bob, né? E também o Stephen Culkin como Leonard, que é o irmão do Bob, né? E ele é um mafioso, ele é metido com gente barra pesada, né? A mãe dele vai confidenciar para ele, durante a parte do filme, que tem um vizinho fazendo barulho e que não deixa eles dormirem, né? No caso, ela... As outras crianças, tem outros filhos lá, tem uma criança lá, tem um marido também, né, enfim. E ela não consegue dormir. E aí o Leonard, ele decide ir atrás desse vizinho e acaba dando cabo da vida do vizinho, né, junto com a gangue dele, né. Enfim, depois a mãe acaba descobrindo, né. Aí o marido da mulher falou assim, mas você foi falar logo pro Leonard? Falou, mas eu falei pra ele porque ele tem um jeito muito sério, era só pra dar uma chamada no vizinho.
não era pra matar, não sei o que, a mulher depois entra em desespero, tipo, ela sabe que o filho é metido com gente barra pesada e ainda assim foi lá e fez acontecer, tudo bem, não era a intenção dela o vizinho morrer, mas indiretamente a culpa pela morte do vizinho foi dela, tipo, porque olha, o cara ainda, ele é meio que, tipo, um som alto é motivo para se matar alguém, não sei o que, e ela fica desesperada, com raiva e triste ao mesmo tempo, uma confusão de sentimentos, enfim, né? E o Leonardo só aprontando, né? E depois, no meio do filme, ele é acusado de dar um golpe. Aí vão avisar pro Bob, né? Porque o Leonardo é irmão dele, enfim. E depois o Leonardo acaba sendo pego pela polícia e é condenado à cadeira elétrica, né? Ele é condenado à pena de morte, né? O Bob vai visitar ele na cadeia depois, né? Enfim, é uma confusão só. Mas aqui, continuando. E esse é o contexto inicial do filme, né, que eu fiz, um breve resumo do enredo. Esse filme me lembrou muito, sabe, ele tem muito daquela pegada do filme Casablanca, de 1942, com a Ingrid Bergman e o Humphrey Bogart. É, mais ou menos esse o nome, desculpa a pronúncia. Então, filme super icônico, um dos queridinhos da Academia do Oscar, né, levou o Oscar de melhor filme. Assim, um filme sensacional. Por que eu faço associação de Casablanca com Café Society? Porque é aquela história, né? O romance que não pôde dar certo, uma pessoa comprometida, um bar famoso onde várias pessoas vão para visitar. Então, tipo, eu senti muito aquela pegada Casablanca, pegada dos filmes antigos, aqui sob a mão de Woody Allen, que o Woody Allen, pra mim, assim, é um dos melhores diretores, até porque a sua filmografia é cheia de filmes, assim, com essa pegada comédia barra drama romântico, porque, tipo, nós temos alguns filmes icônicos, como Meia-Noite em Paris, Para Roma com Amor, Noivo Nervoso, Noiva Neurótica, enfim, entre tantos outros, aqui Café Society, né? E o filme, ele tá aqui uma fotografia esplêndida, né? Não tem o que criticar. A produção do filme está simplesmente impecável. Não tem o que se discutir em relação a isso, né? O elenco aqui no todo tá muito bom, né? A Kristen Stewart como Vanya, ela tá sensacional. O povo rotula muito, minimiza a carreira da Kristen Stewart como a Bella de Crepúsculo. Mas se vocês forem analisar no livro do Crepúsculo, a Bella é um cocô. É uma porcaria, uma pessoa assim muito... Então, a Kristen Stewart, dentro de uma personagem com trejeitos limitados, ela deu o melhor dela, porque, de fato, no livro a gente tem raiva da Bella e no filme também. Ela passou para as telas uma atuação de acordo com o que estava no livro, foi excepcional. Aqui, como Vone, não, ela já mostra outras facetas também, né? Kristen Stewart, inclusive, está indicada ao Oscar, né? Na categoria de melhor atriz, por ter interpretado a Princesa Diana no filme Spencer. Eu ainda vou assistir esse filme, provavelmente depois do Oscar, né, que já é amanhã, né. Se alguém ouvir esse podcast depois de tudo isso, deixar aí nos comentários o que achou, se da vitória ou não dela, né, enfim. E ela tá num bom momento da carreira dela, assim como o Robert Pattinson, né, como o Batman, né. A gente vê dois atores que sofreram preconceito por vários anos após o fim da saga Crepúsculo por terem interpretado dois personagens, um casal que uma boa parte do público escracha mesmo, malha mesmo, tipo, mete o pau, vampiro que brilha no sol, a menina bacó, aquela coisa toda. Você vê que esses dois atores que por vários anos sofreram preconceito por terem sido marcados como Bella e Edward, a gente já estava até ficando com medo deles entrarem naquele rol daquela lista de atores de um papel só, né? Atores que fizeram um filme só. Aí você vai lá, o Daniel Radcliffe como o Harry Potter, né? A Emma Watson como a Hermione, né? Aí tá lá nessa lista Kristen Stewart, Bella Swan, Robert Pattinson, o Edward do Crepúsculo, apesar que ele também estava no elenco de Harry Potter e tantos outros. Assim, e que bom que eles estão se desvinculando dessa imagem um pouco, né, de Bella e Edward, porque a gente sempre vai ver eles como Bella e Edward, não tem jeito, mas tem que fazer igual o Leonardo DiCaprio, que ficou por muito tempo sendo rotulado como o Jack de Titanic. Hoje, quando a gente pensa no Leonardo DiCaprio, a gente até pensa
quando fala de filme, a gente até pensa no Titanic, mas já não é mais aquela coisa exclusiva, sabe? Ele tem tantos outros filmes icônicos, aí a gente pensa na Origem. Quando fala de Leonardo DiCaprio, eu já penso no filme da Origem, Ilha do Medo, enfim, tem tantos outros. Titanic, eu penso em terceiro ou quarto lugar, mas vamos voltar aqui pro podcast de Café Society, que é um filme simplesmente muito bom, né? Então, agora vamos aqui ao meu top 10 de melhores cenas do filme Café Society. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Bob decide voltar para Nova York, né? Que nem eu já falei. Depois que a Vonnie anuncia para o Bob que vai se casar com o Phil e a carreira dele em Los Angeles não dá certo como ele pretendia, ele decidiu acabar voltando para Nova York. Só que antes de voltar para Nova York, ele conheceu algumas pessoas importantes. E aí ele cria ligações com essas pessoas. E a partir daí que ele conhece a Verônica, né? Que é a Blake Lively. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Vonnie descobre que Bob está casado e tem uma filha. Ela se casou com o Phil, o Bob se casou com a Verônica engravidou, teve um bebê, passou-se um tempo no filme. E aí o bar que o Bob abriu com um outro conhecido dele faz maior sucesso, né? Ele acaba abrindo várias filiais, né? Enfim, vai muita gente famosa e importante nesse bar dele, né? E até que um dia a Vonnie e o Phil vão pra lá. Inclusive, deixa eu fazer um adendo dessa cena. Eu fiquei puta de raiva da vida com o Phil, porque a Vonnie, primeiro que a Vonnie e o Phil foram pro bar do Bob. E o Phil já sabia que o bar era do Bob, isso é óbvio. Segundo, o Phil pediu pro garçom chamar o Bob. Aí o Bob foi lá, cumprimentou todo mundo, falou assim: gente, o bar tá lotado, eu tenho algumas coisas para fazer. O Phil insiste para que ele se sente com eles por uns 5 minutos na mesa, né? Enquanto a Vonnie começa uma conversa, sabe aquelas conversas de perua fútil? Então, ela começa com essas papos. E o Bob só olhando para ela e o Phil, assim, bem próximo da Vonnie, se vangloriando. Luxus, eu tenho, você não tem. Tipo, Vonnie, eu tenho, você não tem e não poderá ter, né? Tipo, foi lá esfregar na cara do Bob que ele, Phil, conseguiu ficar com a Vonnie, né? Que ele foi homem suficiente para conseguir ficar com ela. Completo escroto, né? Só pela expressão dele já era isso. Já foi lá meio que debochar do Bob. Só que o Bob não deu corda. Depois ele se levantou e saiu. Aí depois de um tempo a Vonnie vai até ele para conversar com ele, né? Provavelmente em algum momento de distração do Phil lá no bar conversando com os amigos. Mas enfim, aí depois, né? Eles acabam passeando no dia seguinte e o Bob conta pra Vonnie que ele agora tem casado, tem uma filha, e a Vonnie fala assim: agora nós somos pessoas diferentes, não sei o que, né? Enfim. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que a Vonnie explica a Bob porque ela decidiu se casar com o Phil, né? Isso é quando eles dão um beijo ao pôr do sol de Nova York, né? Num parque muito bonito, por sinal. E ela explica, né, que ela estava muito insegura, que o Phil, ele tinha um futuro financeiro garantido, que ela não tinha certeza se ele iria dar certo no ramo que ele pretendia, enfim. Basicamente dizendo: olha, eu me casei com o Phil por causa de dinheiro, né? Mas é melhor ser honesto, é melhor falar logo mesmo que se casou por causa do dinheiro do cabra do que ficar fazendo ceninha, né? É melhor ser sincera, mesmo que, né, ela fique como a Rubi da situação, né? Melhor falar logo a verdade e pronto. Em 7º lugar, eu fico com a cena em que a Vonnie e o Bob pensam um no outro durante a festa de Ano Novo. Isso já é no fim do filme. O Bob tá lá na casa dele, comemorando, aí alguém fala assim: Bob, você tá meio distante, pensa meio distante. Aí não, aí ele fica olhando pro alto, assim, e a Vonnie, a mesma coisa na casa dela, alguém abraça a Vonnie: feliz ano novo, Vonnie, você tá meio assim, meio distante? Ela: não, tô bem. Aí ela olha assim, aí você sabe que um tá pensando no outro, né? E aí o filme acaba. Nessa cena também para mim foi sensacional. Prova que, apesar de cada um estar vivendo sua própria vida, que o amor que um sente pelo outro é mais forte do que tudo, né? Mas enfim, as escolhas que cada um fez, vamos começar pelas escolhas da Vonnie, levou cada um a seguir um rumo diferente da vida, né? Fazer o quê?
Agora, em sexto lugar, eu fico assim em que a mãe de Leonard, Bob, descobre que Leonard mandou matar o vizinho, né? É quando o marido dela joga na cara o que ela fez, que o Leonard se meteu mais encrenca, que o vizinho acabou morrendo, não sei o que, e a mãe entra em desespero, enfim. Essa cena também é sensacional, mas também eu acho bem feito pra ela, né? Tipo, indiretamente ela é culpada pela morte de um homem, né? E, tipo, mandar o vizinho baixar o som não é motivo pra ir lá sair, tipo, reclamar pra uma pessoa que é metida com a gangue, com a, que é um gangster, né? Vamos dizer, o Leonard é um gangster, basicamente, né? E a gente já sabe como funciona essas coisas de filme de gangster, né? Vocês fazem o Poderoso Chefão, os Bons Companheiros, vocês já sabem como funciona. Basta ir lá reclamar pra alguém que é metido no meio e pronto. O outro cabra lá já se fudeu, já morreu, já foi pra casa do caralho, né? Enfim, desculpe o palavreado. Mas é basicamente isso que acontece nesses filmes. E aqui, o Leonard, como um bom gangster, apesar do filme não ser sobre gangster, ele cumpre direito o papel nessa categoria, né? E faz o que qualquer um dos outros, nos outros filmes que eu já citei, faria. Daria cabo do intruso, da pessoa que é ali, que tá ali apertando a sola do sapato de alguém. Enfim, agora vamos ao nosso top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Bob e a Vonnie se conhecem no escritório de filme. Isso é depois que o Bob chega em Los Angeles, né? Ele tenta contatar o tio dele, liga várias vezes, né? Vai até o escritório, se não encontra ele sempre está ocupado, até que no encontro que ele finalmente tem com o Phil no escritório, o Phil atende várias ligações, né? Eu achei muita falta de educação dele para com o Bob. Atender uma ligação até vai, mas aí 2, 3, 4 não dá, né? Até que uma hora, por milagre do destino, o povo para de ligar para o Phil e ele consegue escutar o Bob dizendo que precisa de um emprego, até que o Phil acaba arrumando algum cargo para ele fazer, pede para Vonnie apresentar a cidade para ele, né? Até então ele não tinha motivo para ter ciúme, né? Porque ela era a secretária dele, aparentemente estava tendo um caso bem estabelecido com ele, mesmo os casos escuros, enfim. Aí foi isso. E o Bob meio que já gostou da Vonnie de cara, né? A Vonnie foi se apaixonando pelo Bob aos poucos, né? Enfim. Em quarto lugar, eu fico com a cena que o Phil descobre que Bob e Vonnie estão namorando. Isso é quando o Phil chama o Bob pra ir até a casa dele. O Phil chega pro Bob e fala assim: eu tô muito triste, ela me abandonou, não sei o que, minha amante me largou. E agora eu acho que eu vou me separar da minha mulher, dos meus filhos, e vou correr atrás da minha amante antes que ela arrume outro. Aí o Phil agradece o Bob, agradece o Phil, né, que por ter apresentado a Vonnie a ele, Phil, porque agora eles dois estão namorando, estão pretendendo se casar. E o Phil fica em completo estado de choque. É a partir daí que ele decide ir com tudo pra cima da Vonnie, a reconquistar ela de qualquer jeito, né? Enfim. Agora vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Bob descobre que Vonnie é amante de Phil. Isso é quando, um pouquinho depois dessa cena que eu falei, depois o Bob vai até o escritório do Phil, né? O Phil fala do cartão de papel de aniversário de namoro, aquela coisa toda. O Bob olha pro papel, lembra do que a Vonnie falou quando a Vonnie chegou na casa dele, Bob chorando. E aí ele vai até o emprego que a Vonnie tá atualmente, né? De arrumar roupa. E aí ele fala: você vai casar comigo ou com meu tio Phil? Aí ela percebe que o Bob já descobriu tudo. Ela fala: eu vou casar com o Phil. E aí ele fica muito triste, decepcionado, né? Ela ainda tenta se explicar, mas enfim, não tem explicação, né? Coitado do Bob, eu fiquei triste por ele nessa hora, mas fazer o quê, né? E em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Vonnie diz pro Bob que se casará com o Phil, que é quando ele vai lá tirar satisfação, né? Já é a sequência da outra cena que eu falei. Da terceira melhor cena, a segunda melhor cena é essa, quando ela fala, anuncia, eu vou me casar com seu tio Phil, né? E aí ele fica muito triste, desesperançoso, desgostoso com a vida, né? E decide que o melhor que ele tem a fazer é ir embora, né? E pra mim, a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida, é a cena em que o Bob reencontra Vonnie e Phil na boate dele, né? Falo boate, bar, enfim, o nome que seja, café, já com
É um bar, vai. Quando ele reencontra a Vônia e o Phil depois de, sei lá, 1 ou 2 anos, depois daquele rolê todo de casa, no caso, separo da mulher, eu vou reconquistar minha amante, Vônia e eu vamos casar, enfim. Depois desse rolê todo, o Bob já tá casado, com um filho e tudo, com a vida bem estabelecida, ele mal lembrado desse povo, aí eles aparecem as sombras do passado e retornam pra assombrar a vida do Bob, né? E o Phil lá todo se vangloriando, abraçando a Vônia, enfim. É uma cena, pra mim a melhor cena, foi a mais chocante. Eu não tava preparada, eu não tava esperando. Mas enfim, pra mim, sem sombra de dúvida, a melhor cena. A cara do Bob é simplesmente sensacional. A cara da Vônia, eu acho que a Vônia já sabia que esse bar era do Bob. O Phil já sabia, ele não ia pra lá à toa, né? Pra que ele ia sair de Los Angeles pra ir num bar até Nova York? Tudo bem, o bar era conhecido, era, mas assim, pra um cara muito ocupado, que nem a gente viu que ele era ocupado lá no começo do filme, não faz sentido sair dali para ir para um bar sofisticado, sendo que em Los Angeles o que mais tem bares sofisticados. Então ele fez isso de propósito, já na intenção de provocar o Bob, que nem eu já falei, né? E a cara dele fica muito explícito isso, né? Não tem o que se discutir. Agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades sobre o filme Café Society. Então, vamos lá. No meio da produção do filme, foi anunciado que o ator Steve Carell iria substituir o ator Bruce Willis. Os detalhes de por que isso aconteceu não foram revelados, mas foram geradas várias discussões sobre problemas na agenda do Bruce Willis, né? Porém, entretanto, todavia, algum tempo depois foi noticiado que o ator Bruce Willis teria sido demitido pelo próprio diretor Woody Allen devido à sua incapacidade de decorar suas falas e problemas de relacionamento com o resto do elenco. Pensando por esse lado, decorar a fala é primordial para o ator. O ator tem que saber atuar da vida o que ele decorou. Tem que saber atuar, ter presença de cena e tudo, mas decorar a fala é primordial. Tem uns que até acrescentam alguma coisa, né? Um improviso daqui ou dali. Um dos improvisos mais famosos da história do cinema é o Robert De Niro no filme Taxi Driver. Numa cena que ele tá se olhando no espelho e fala: "You're talking to me? Are you talking to me?" Tipo, você está falando comigo? Ele se olhando sozinho no espelho. Aquilo não estava no script do Martin Scorsese, mas o De Niro decidiu falar isso, não sei porquê, o pessoal gostou, o Scorsese amou, foi pro filme e virou a cena icônica, uma das frases mais famosas do cinema, né? Tá vendo como às vezes colocar algo a mais até melhor, ainda mais uma situação que seria bem simples, uma cena que ia passar batida se transformando numa das cenas mais icônicas da história do cinema. Olha só como De Niro é foda, né? Enfim, Bruce Willis, e ainda mais tendo problema de relação, não se dando bem com o povo do elenco, não ia ser um ambiente muito agradável de trabalho. Então, o Woody Allen fez mais do que certo em demitir ele, se foi isso mesmo que aconteceu, né? Boatos, né? As Fabulous Hyperts de Hollywood que falaram isso, não sei. Para quem não sabe, esta é a terceira vez em que os atores Kristen Stewart e Jesse Eisenberg estrelam um filme juntos, pois antes desse filme eles contracenaram juntos em Férias Frustradas de Verão de 2009 e American Ultra, Armados e Alucinados de 2015, né? O Jesse Eisenberg, para quem não sabe, o filme mais famoso dele é aquele filme A Rede Social de 2010, filme muito bom, o filme que mostra como surgiu o Facebook, né? Como Mark Zuckerberg fez vários amigos e inimigos, enfim. Eu ainda não assisti esse filme, pretendo ver em algum momento, mas a sinopse, o enredo do filme basicamente é esse, a gente já sabe, é a origem do Facebook, né? Enfim. E, para quem não sabe também, lá vai outra curiosidade, esta é a primeira vez que o diretor Woody Allen trabalha com o diretor de fotografia Vittorio Storaro, que ganhou o Oscar 3 vezes, né? Muito bom. E aqui agora, como última curiosidade, o filme Café Society marca a primeira incursão do diretor Woody Allen na filmagem digital. Ele usou câmeras Sony Cinelta F65, né? Enfim, a fotografia do filme, assim como a fotografia da maioria dos filmes do Woody Allen, simplesmente sensacional. Remeteu muito também, principalmente a Meia-Noite em Paris e Para Roma com Amor, né? Tem um podcast aqui sobre Meia-Noite em Paris, vão lá, escutem. E é isso, de 0 a 10 eu dou nota
10 para Café Society. Um filme impecável, enredo. Olha, as atuações estão simplesmente sensacionais. Vão lá, confiram este clássico icônico de Woody Allen.